A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre guerra espiritual. Sim, se tem uma certeza que eu tenho é que ou você está enfrentando, ou já enfrentou, ou irá enfrentar. E se tem uma coisa que desafia a gente e tira a gente da zona de conforto, é guerra espiritual. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo." Então a gente vai aprender hoje a ter bom ânimo no meio das guerras, no meio das batalhas. E o texto que a gente vai hoje explorar e a gente vai tirar algumas lições dele está em Efésios no capítulo 6 e a gente vai ler do 10 até o versículo 13 e vai fazer aplicação prática na nossa vida. Então no versículo 10 diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então o apóstolo Paulo, ele começa dando uma orientação. Ele diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. E aí a gente vai entender porque o apóstolo Paulo, ele não está ensinando algo teórico, ele está ensinando algo prático. Porque ele está ensinando para a igreja de Éfeso como resistir ao inimigo e à força do seu poder. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele ficou cerca de 3 anos em Éfeso. Em Éfeso, quando ele começou a pregar o evangelho naquele local, a gente sabe que tinha vários feiticeiros naquela cidade que, diante do grande avivamento que teve lá, vieram em praça pública e queimaram livros valiosos em praça pública. Tamanho foi o poder de Deus na vida do apóstolo Paulo. Então, quando o apóstolo Paulo está falando, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ele vai usar aqui agora uma metáfora militar. Nós sabemos que Israel estava sob o domínio dos romanos. E os romanos, se tinha uma coisa que eles eram muito bom, era em guerra. Eles dominaram todos os seus inimigos. E em todos os lugares que eles dominavam, tinha um efetivo de soldados romanos e tinha uma estrutura militar ali para não deixar aquele povo se rebelar contra o império. Então, para todas as nações, todos os lugares que os romanos eles conquistavam, era normal as pessoas naquela época passar na rua e verem militares passando ali. Então o apóstolo Paulo, quando ele vai pegar essa metáfora, ele está falando de algo que aí era cotidiano. E aqui ele está despertando agora, e aí a gente começa a primeira lição, que o mundo ele não é um morango, né? Ele não é essa coisa romântica que às vezes está no nosso imaginário. O mundo, irmão, ele é uma guerra. Nós temos um inimigo em comum. O próprio Jesus diz que estava indo porque o diabo, o inimigo de nossa alma, estaria vindo e ele não tinha parte com ele. Então nós aprendemos com isso, irmão, que nós temos um inimigo. Se você tem um inimigo, você tem que estar preparado. Assim como os romanos, os soldados, os comandantes, os generais e qualquer tipo de estrutura de poder que tinha na época militar, eles não poderiam estar preparados somente na hora da guerra. Mesmo que eles não tivessem em uma batalha, os soldados tinham que ter uma alimentação específica, ele tinha que ter uma rotina de treino, ele tinha que treinar a ponto de a sua espada ser realmente uma ferramenta de guerra, ele tinha que estar com a sua arma, no caso a sua armadura, tinha que estar intacta. Então ele não poderia esperar estar no fronte de batalha para poder estar preparado. E o apóstolo Paulo ele está chamando a atenção da gente para isso. Quando ele diz fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, ele está falando não para a gente ficar parado esperando as batalhas chegar para aí a gente ter condição de lutar.
Talvez a sua vida está tudo bem. Talvez não esteja acontecendo nada de grave. Mas eu quero te alertar para uma coisa. Começa a orar agora. Começa a orar pela sua família, pela sua casa, pelo seu emprego, pelo seu relacionamento ou qualquer outra coisa. Por que eu digo isso? Porque pode ser que o momento, o dia mau, pode estar próximo de chegar. O dia mau não é somente um dia, o dia mau é um período. É um momento em que você pode estar escasso de vários recursos que você tem hoje. A primeira lição que nós aprendemos que o apóstolo Paulo nos ensina é: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo, ele tem até poder, mas Deus é soberano. Deus está sentado num alto e sublime trono e ele rege as nações. Ele governa todas as coisas. Não existe um dualismo em que existe dois deuses lutando pelo controle do universo. O nosso Deus, ele é o Senhor, ele manda, ele desmanda. É ele que dá ordem, é ele que coloca ordem no caos. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é fortalecer no Senhor. E qual que são as fontes de graça para a gente poder ser fortalecido? Primeiro, leitura da palavra. A palavra do Senhor, ela não é somente para a gente ler, mas é para a gente meditar, é para a gente estudar, é para a gente colocar ela na nossa mente e guardar no nosso coração. Então a gente precisa tirar tempo de qualidade, ler bons livros, escutar boas pregações, para nossa mente ela estar cheia da palavra de Deus, para a gente ter uma autodefesa quando o pecado vier através dos nossos olhos e tentar achar um espaço na nossa mente, no nosso coração, a gente vai estar revestido da palavra de Deus. E a segunda coisa que é importante, mas eu digo segunda em classificação, não em importância, porque a primeira e a segunda têm a mesma importância, é a oração, irmãos. A oração é o momento em que nós estamos em comunhão com o nosso Deus. A oração, muitas vezes, ela é vista somente como algo final. Ah, se der tudo errado eu oro. Não, é o contrário. Nós devemos orar primeiro antes de tomar uma decisão. Às vezes você tem que tomar uma forte decisão agora que pode impactar a sua vida, a sua família, pode mudar o rumo, o destino da sua vida. Você vai esperar primeiro chegar o problema, chegar o dia mal, destruir, tirar várias coisas suas para depois você orar? Não, já começa a orar agora. E só toma a decisão depois que você tiver uma clareza acerca do que Deus tem e quer para a sua vida. E a palavra do Senhor, né, no versículo 10, diz para a gente ser fortalecido não na nossa própria experiência, nem nos nossos amigos, nem na nossa posição social, nem no nosso trabalho, mas estar fortalecido no Senhor. E estar fortalecido no Senhor requer de nós, irmãos, um relacionamento. Deus, ele não quer que nós somente nos relacionamos com ele quando estamos com problema, ainda que o problema pode ser sim algo que nos desperte a chegar até o Senhor. Mas há muito mais, irmãos. Há um deleite em estar na presença do Senhor. Então, a primeira coisa é que se você sair se você sair do vídeo agora e começar a fortalecer no Senhor, sua vida já vai mudar. A sua forma de andar, de vestir, sabe? Você vai estar mais tranquilo, você vai estar em paz, porque você vai estar revestido não agora com a sua própria força, porque a sua força te trouxe até aqui. Mas para você romper, para você sair desse estado e chegar na vitória, você precisa agora estar fortalecido na força do Senhor e no seu forte poder. E aí ele diz assim no versículo 11: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí eu quero olhar para você algo que é uma palavrinha, mas que ela faz todo sentido. Poderia estar escrito assim: vistam a armadura de Deus. Mas não, o apóstolo Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus. Sabe por quê, irmão? Imagina um soldado que ele é muito bom na espada, que ele consegue, através da espada dele, derrubar exércitos. Se ele tomar uma flechada, ele morre. Se ele tomar uma pedrada, ele morre.
Então, ele não adianta estar somente bom na espada, porque ele precisa estar com um capacete, ele precisa estar com um cinturão, ele precisa estar com a sandália. Olha para você ver, imagina numa guerra onde tem vários tipos de obstáculos no chão, coisas perfurantes no chão. O soldado pode ser o melhor, se ele pisar num prego, ele já não consegue mais lutar. Então, nós precisamos não estar somente com a nossa espada afiada e nem com o nosso escudo empunhado. Nós precisamos estar vestido com toda a armadura de Deus. E aí ele diz justamente, vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para poder ficar firme contra todas as ciladas do diabo. E essa palavra cilada no grego significa metodeias, que significa métodos. Às vezes, irmãos, a gente costuma a tomar decisões, a fazer planejamentos em cima da hora. Aconteceu uma coisa, a gente reage. Normalmente a gente reage às coisas. Mas a palavra de Deus diz que o diabo ele é astuto. Como ele é astuto, ele não vai ficar improvisando para poder te atacar. Ele vai criar métodos, mecanismos, estratégia. Ele vai estudar, ele vai preparar uma cilada para quando você cair, você não conseguir sair dali. Às vezes a gente erra o poder subestimar demais o diabo, pensar que ele é muito poderoso a ponto da gente, sabe, ficar com muito medo e o medo anula até a nossa fé. Isso é um erro. Mas tem hora que a gente também pode cair num erro de subestimar o diabo, achando que ele não é nada, que ele não é ninguém, que ele não faz nada. Adão, ele era perfeito. Ele estava com sua... Ele não tinha essa raiz pecaminosa que nós temos hoje. E Eva, da mesma natureza de Adão, foi enganada pelo diabo. Por isso que nós devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e devemos estar com a armadura de Deus vestida com ela, irmãos, e preparados, porque o diabo, ele é astuto. Ele não vai te deixar, ele não vai te poupar, ele não vai ter dó de você. E a própria palavra já está te alertando a isso, que ele vai intentar várias ciladas, vários métodos para poder te derrubar. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é para você acordar, acorda, desperta. Talvez você está vivendo, sabe, oprimido, reprimido, com medo, porque o diabo tem te lançado em várias ciladas e você até agora não saiu desse abismo. Desperta, chegou o momento de você deixar de ser vítima e começar a ser protagonista. Empunha essa espada que está aí na sua cintura e começa a militar, e começa a batalhar, e começa a lutar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus, ele te chamou porque ele sabe o potencial que existe dentro de você. Porque foi ele que colocou dentro de você esse potencial. Você, se lutar sozinho, se lutar com a sua própria força, você vai ficar sempre da mesma forma. Talvez você pare e fique pensando assim, nossa, minha vida parece uma engrenagem. Todo dia parece que eu vivo a mesma coisa. Eu venho, acordo, faço isso, aquilo, durmo. Aí parece que sua vida é um ciclo que fica só se repetindo, nada muda, nada acontece diferente. Porque você talvez está dormindo ainda. Você está, sabe, preso dentro de um submundo que é o mundo da fantasia. E Deus, ele conta conosco, irmãos, para poder lutar essas batalhas. E aí, o apóstolo Paulo, ele nos mostra com quem que nós devemos lutar, irmãos. Talvez o seu maior problema seja a sua sogra, ou seja o seu genro, seja a sua mãe, seja a sua esposa, seja o seu marido, o seu filho. E nós projetamos, às vezes, as nossas lutas em pessoas. Mas o apóstolo Paulo diz assim, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Sabe o que significa isso? Que o inferno existe hierarquia, irmãos. Existe uma disciplina maligna para poder lutar contra a sua vida. Essa é a famosa... Esqueci o teólogo que diz que é a ordem do caos. O diabo, irmãos, ele tem toda uma estrutura para poder investir contra a sua vida. Por isso também a importância de você estar na igreja, de você estar congregando, numa igreja bíblica, num local onde você vai aprender a palavra de Deus vai forjar o seu caráter. Sabe, você vai estar no meio ali de pessoas que vai estar no mesmo propósito que você. Sabe, a nossa luta não é contra pessoas. Talvez essa pessoa pode ser o algoz da sua vida, pode ser essa pessoa que está te fazendo sofrer. Talvez essa pessoa está, sabe, pegando no seu pé. E eu quero te ensinar uma coisa. Alguém te ofendeu? Te machucou? Te jogou nesse buraco que você está vivendo hoje? Sabe o que você tem que fazer, irmãos? A palavra de Deus diz pra gente não usar o mal, não pagar o mal com o mal. Perdoa essa pessoa. Libera ela do seu coração. Porque talvez você fica com a sua mente pensando tanto em vingança. Talvez você fica com seu coração cheio de tanta sede de vingança. E aí você para de viver, para de sonhar, para de crescer, para de viver a sua vida para poder viver o problema dessa pessoa. Talvez você olhe para mim e fale assim, mas você não sabe o que essa pessoa me fez, o mal que ela me fez, ela destruiu minha vida. Mas se você está em Cristo, irmão, nova criatura você é. Essas coisas da terra já se passaram. E chegou, e pode chegar um momento novo na sua vida. Sabe o que você tem que fazer? Primeiro, perdoar essa pessoa. E perdoar não é você esquecer, mas é você liberar ela. Porque a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor. É Ele que vai trazer a vingança no momento certo. Talvez a sua vida tá parada, talvez você esteja parado no tempo, irmãos, porque você não consegue liberar o perdão para essa pessoa. E quando eu digo em liberar perdão, isso fala mais sobre a gente do que sobre a pessoa. Liberar perdão não é você abrir mão de que a justiça seja feita na vida daquela pessoa. Porque Deus é justo. E Ele, no momento certo, se não houver arrependimento genuíno dessa pessoa, ela vai colher os frutos disso. Mas no momento da colheita, você também vai colher porque você ficou sustentando e alimentando e, sabe, crescendo um sentimento, uma raiz de amargura que não tirou você desse problema. Sabe o que você vai fazer nesse momento? Você vai lembrar dessa pessoa e vai falar assim, Senhor, no meu coração há muita amargura. Meu coração está cheio de ódio, de sentimento de vingança de verdade. Mas em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa me ajudar a arranca de dentro do meu coração todo esse sentimento perverso. Transporta-me agora para o reino de luz, um reino de paz, um reino de misericórdia. Me ajude a sair desse lamaçal de pecado, dessa impureza, desse sentimento que não me deixa dormir, desse sentimento que tem me envenenado. E me ajude a ter um coração santificado, purificado, assim como o do Senhor Jesus. E sabendo que Judas iria trair, ainda assim ceiou com ele, ainda assim chamou ele de amigo e recebeu um beijo dele quando foi traído. O pecado de Judas não contaminou Jesus. E o pecado dessa pessoa também não pode contaminar, irmãos. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra poderes, autoridades, dominadores desse mundo de trevas, irmãos. Nas religiões celestiais. E ele fecha dizendo assim, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo.
Por isso que você tem que estar com a armadura de Deus, porque o dia mau ele vem, mas o dia mau vai embora. E se você estiver revestido, o dia mau, quando ele chegar, ele não vai trazer muito dano para a sua vida. Porque guerra, quando ela chega, quando você está lutando ela arranca alguma coisa de você. Mas quanto mais preparado você estiver, menos ela arranca de você. Se você não estiver preparado, você vai lutar essa batalha. Você vai apanhar tanto e ela vai arrancar tanta coisa de você, que você pode até passar por ela e até vencer. Mas vai chegar no final, depois de você ter feito tudo, você vai esmorecer, você vai cair, você vai desanimar, vai querer desistir. Vai estar tão grande o problema que o caminho mais fácil vai ser desistir. Mas em nome do Senhor Jesus, irmãos, você não vai passar por isso porque você está ouvindo essa palavra e essa palavra não foi eu que escrevi. Foi o Deus o Espírito Santo, através das penas do apóstolo Paulo, que escreveu essa mensagem. E deixou pra gente aprender. E você vai sair desse vídeo revestido do poder de Deus. Você vai sair daqui com a armadura de Deus, você vai pesquisar. Eu não vou falar nesse vídeo sobre os elementos e qual a atuação numa guerra. Eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Mas assim que você sair desse vídeo, você vai estudar sobre cada item da armadura e você vai, em nome do Senhor Jesus, tomar posse e se vestir de todos esses elementos, porque essa guerra não vai te vencer. Essa guerra não vai te derrubar. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Na sua vida vai estar tudo em ordem, porque o nosso Deus é o Deus da ordem. No princípio, criou Deus os céus e a terra estava vazia e sem forma, e o Espírito pairava sobre a face do abismo, e disse Deus. A palavra de Deus trouxe ordem ao mundo, irmãos. Quando ele diz, a primeira coisa que é criada é a luz. A primeira coisa que acontece é o universo sendo iluminado. A luz lança fora as trevas, o caos, a indecisão, a incerteza, a insegurança. E hoje essa palavra vai ser luz na sua vida. Todo medo, incerteza, insegurança, medo, trauma vai ser arrancado em nome do Senhor Jesus. E você vai vencer essa batalha. Você vai vencer porque agora você sabe que está numa guerra. Você sabe que não adianta você ficar na trincheira, irmão. Se você ficar na trincheira, o inimigo vai avançar e uma hora ele vai pegar você dentro da trincheira. Não adianta, não enterra o seu talento. Vai para cima, em nome do Senhor Jesus. E eu já te peço para você deixar aqui um like e compartilhar para essa palavra chegar em um número grande de pessoas. Sabe, você agora vai ser um agente de Deus, vai ser um missionário virtual. Como? Você vai compartilhar essa palavra com alguém. E essa pessoa vai ser edificada e ela vai vencer essa batalha que ela está dentro dela agora. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.